Olá pessoal, tudo bem? Eu estou com um aparelho da marca Meu, né? É o AN350. Mas isso aí ele serve para quase todos os aparelhos. Ele vai seguir o mesmo parâmetro, mesmo segmento. A turma chega e fala: não consigo, não tá dando sinal, não consigo fazer chamada. Então, para a gente saber o que, né? Por onde começar, o que fazer. Todo o aparelho você pode fazer a consulta de e-mail bloqueado através do estrela quadrado 06 quadrado com o número de série dele. Você vê se o problema está no e-mail do aparelho que está bloqueado ou se o problema é na parte de hardware, né? A parte de troca de um sinal de antena, né? Um sinal de antena, algumas anteninhas da placa que está solta, da própria carcaça, que muitos estão vindo, muitos aparelhos de hoje estão sendo lançados com, na parte da carcaça, ele sempre vem com esses detalhes aqui, ó. Isso aqui é tudo para sinal. Uns dizem reforço de sinal, outros dizem para próprio fazer o reforço, né, do sinal do aparelho. Então, nesse caso aqui em específico, eu pude ver que ele tem duas trilhas que não estão aqui, que estão quebradas, né? Essa primeira trilha e essa segunda trilha aqui, ó. Tá vendo? Cada uma de um lado. Eu poderia efetuar a troca dele apenas por um lado, né? Apenas tirando desse outro slot, entendeu? E só adicionando as trilhas, né? A trilha, no caso, né? Os ganchinhos, né? Os grampinhos, né? Então eu poderia fazer dessa forma também. Só que aí, como é nesse caso aqui, que é um aparelho que não é muito difícil para você trocar, dá para você fazer o reparo dele de baixo para cima, então a gente troca ele completo, entendeu? Troca ele completo e provavelmente aqui o sinal ele vai voltar a dar sinal normal. Entendeu? Então aqui a gente passa um fluxo. Entendeu? Joga um pouquinho de fluxo. Então a gente joga um pouco de fluxo. E prepara o ferro de solda para depois jogar um pouco de estanho. E vamos começar o processo aí de troca do slot. Ou troca do SIM card, né? Vamos lá. Eu uso uma Raco, né? Que é uma máquina de temperatura, para estar efetuando esse reparo. Então a gente isola a parte que vai pegar o ar quente, né? No caso aí isolei o outro lado, que é o lado onde fica a câmera, onde fica o botão, que tem umas partes de plástico, né, do outro lado. Então aqui a gente faz isso. Então aqui a gente vai fazendo esse trabalho sempre circular, porque se você deixar a temperatura só em um lugar, ele vai queimar a placa do aparelho. Ele vai criar aquela bolha e estourar. Então dependendo de onde foi feito isso, ele vai parar. Então aqui a gente conseguiu remover. Então o que a gente faz? No meu caso aqui, eu vou travar esse jacarezinho que ele andou na hora que não era para ele ter andado, que aí o outro já estava do jeito aqui, eu já iria colocar ele. Então agora a gente vem com o ferro de solda, fazendo aonde ele não a gente põe só o cheirinho mesmo ficar com excesso também, depois ele é ruim para fixar. Ferro de solda meu tamanho.
Deixa eu limpar ele aqui um pouco. Então aqui a gente vem só refazendo eles aqui, ó, tá vendo? Ficou muito fraco. Isso aqui é ponta de ferro que não tá muito boa, viu? Peguei esse ferro aqui porque o meu ele tá com esse mesmo problema aqui. Isso que é na base já, né? Ele não tá muito bom. E esse ferro, para fazer esse tipo de trabalho, ele tem que ser extremamente preciso. Ele não pode estar com essa ponta, com esse problema e tal. Tem que ser extremamente preciso. Então aqui agora a gente nós vamos colocar ele de volta, né? Fazendo o mesmo trabalho. O que é bom é que, se vocês podem ver, ele já tem o próprio desenho de como vai ficar o slot, tá vendo? Ele já segue o próprio desenho. Então você não vai ter muito segredo. E uma das partes principais aqui é a das trilhas, entendeu? Dessas 6 trilhas, que é 3 de um lado, 3 de outro. Elas são quem manda, então elas têm que estar bem firme. Então aqui, ó, a gente colocou. Agora vamos verificar para ver como que ele tá, como é que tá a situação dele aqui na placa. Então, aqui já foi instalado já ele. E a gente vem só com ferro de solda, só corrigindo. Aqui, ó. Onde tem as pontas, ó, tá vendo? A gente vem só dando um grau. É lógico que aqui, pessoal, como tá gravando, então você fica meio que desproporcional, né, para fazer o serviço. O daqui tá bom. Tá vendo? E soldado. Como você tá gravando, aí não fica muito bom. Deixa eu puxar aqui o zoom dele para vocês verem como que tá aqui a trilha, tá vendo? Aqui é onde ele tem que estar bem soldado. Você tem que ter certeza que aqui tá bem soldado, entendeu? Aqui e o do outro lado também, ó. Tá vendo? Posso fazer isso aí, só vir com álcool isopropílico, fazer a limpeza dele. E colocar ele de volta para que a gente faz a limpeza. Aqui a gente faz a limpeza dele. Seca bem ele com álcool isopropílico. Secou bem ele com álcool isopropílico, vamos retirar essa proteção, né? Geralmente eu gosto de deixar aqui essas duas, porque essa prateada, na minha opinião, é a melhor que tem. Porém, a prateada, quando você começa a esquentar ela solta muita cola. E depois, para você tirar, é horrível, fica muita cola, você gasta muito álcool isopropílico. Então, geralmente eu coloco a fita Kapton, né, que é essa amarelinha, e por cima dela depois eu coloco a outra. Até mesmo por precaução também. Como vocês viram aqui onde fica a câmera. Então é facinho dele derreter com a temperatura, né? Já que a gente vai estar fazendo a troca de baixo para cima. Então aqui agora a gente vai montar ele todinho de novo. A gente vai montar ele todinho pra... Entendeu? Aqui a gente vai montar ele todinho de novo para poder testar ele, entendeu? Aqui. Colocar ele aqui.
Agora vamos conectar a placa. A placa aqui ela fica travada pelas laterais dele aqui. Aqui a gente trava o touch. Aqui nós vamos prender o... Esse aqui é o botão power, tá? O que é responsável por ligar e desligar. Aí aqui a gente vai travar o botão do volume mais e menos. Aqui nós vamos conectar o display e já fixar ele com a própria fita dele. E agora nós vamos colocar a parte de trás, né? Então aqui a gente, para facilitar um pouco, a gente conecta o primeiro os botões. Então a gente coloca os botões aí. Tem um lado certo dos botões para ele casar com o desenho da carcaça, tá vendo? Então aqui nós vamos colocar Então aqui é isso, a gente fecha ele aqui. E agora só pra gente testar, pra ver se ele deu certo ou não, vamos colocar o chip nele pra ver. Que ele não dava sinal porque o outro dele estava danificado, como vocês viram na imagem, né? Que a gente vai ver agora se ele vai subir sinal ou não. Tá vendo? Procurando nova rede, né? E já aceitou. Viu aí, pessoal? É isso aí, beleza? Isso acontece com boa parte dos aparelhos, tá, pessoal? Às vezes é e-mail bloqueado. Como eu disse pra vocês, vocês fazem a consulta do e-mail do aparelho. Tá vendo? Ó? Estrela quadrado 06 quadrado. Ele parece os dois e-mails. Você olhou lá no consulta de e-mail em pedido e ele lá mostrar ok, então o problema dele vai estar no sinal. Então vai estar no SIM quebrado, vai estar no sinal de antena, entendeu? A intenção é sempre essa, sempre ajudar. Espero que de alguma maneira tenha ajudado vocês aí de alguma forma, beleza? Obrigado aí, até mais.